Está no ar o Duplo Podcast. Sejam muito bem-vindos ao Duplo Podcast. É com muito orgulho e um pouco de vergonha que eu inicio esse projeto completamente novo. O Duplo ele surgiu de uma crise existencial que eu tive nas vésperas do meu último aniversário e hoje, exatamente 7 meses depois desse dia, eu estou publicando o primeiro episódio que vai tratar um pouco sobre a visão dos meus amigos, e a minha também, por que não, sobre o futuro das coisas. Então, sem mais enrolações, novamente sejam muito bem-vindos ao Duplo, sintam-se em casa, conversem conosco tanto pela aba de comentários do Spotify ou pelo e-mail oduplopodcast@gmail.com que tá aí no link do post. E sem mais delongas, fiquem com um corte seco e o começo de um sonho. E não reparem na edição, eu acabei de aprender a editar. Pode falar sem medo, galera, que não começou não, eu vou apagar depois qualquer coisa. Deem boa noite, sejam educados, o Cap chegou aí, galera. Oi, Boa meuzinho. noite, gente. Eu não dou Boa boa noite pra noite. quem chega atrasado, não. Mano, então vai dar meia hora de bunda que eu logo parado, vai. Tá gravando já, a gente fica Mas aí como é que eu vou saber quanto que eu vou cobrar? Minimamente se apresente e depois eu vejo o que eu faço na edição. Vamos pela ordem da Cal, por favor. Oxi. Eu vou mudar meu nome, mano. Oi, gente, meu nome é Cap. Eu sou formado em psicologia, eu sou escritor, eu trabalho num lugar que eu não gosto e, e é isso. E eu mestro Ele RPG. já chegou com currículo na mão. Eu sou atriz e Caraca, modelo e sei virar cambalhota pra frente e pra trás. Bom, e aí, pessoal, eu sou o Dudu. Eu sou formado em sistema de informações, eu trabalho como engenheiro de dados, brinco de músico, brinco de escrever algumas coisas também, e a gente gasta a nossa onda aí de vez em quando. Eu sou o Gá, eu sou professor, formado em História, formado em Filosofia e Sociologia também. Estou fazendo Psicologia, tenho 2 empregos ruins, ganho mal, sou pobre e é isso. Léo? Eu sou o Léo, eu sou formado em falar merda com propriedade e foi pra isso que eu fui chamado aqui hoje. Podemos começar agora a voltar a bater aquele papo, né, galera? Porque agora ficou aquele climão que eu tô aqui falando e vocês em silêncio. Eu queria voltar um pouquinho no que o Léo tinha falado, que ele tinha falado de que ele tá se permitindo ter experiências novas esse ano, é isso aí, Gatão? Bicho, sim. Depois de 25 anos de carreira, sendo completamente inflexível com as coisas que eu gosto, que eu consumo e fazendo muito. Completamente Mano, colonizado pela cultura americana. a gente pode entrar nessa parte aí também. Pô, esse papo é bom, hein? Esse papo é forte, esse papo é forte. Especialmente pra mim, especificamente esse ano, né? Eu percebi depois de um toque do meu chefe que eu não conheço absolutamente nada da cultura do país que eu nasci. E isso tem muito a ver com o traço da minha personalidade, que sempre foi ser muito inflexível com as coisas que eu consumi, com as coisas que eu gostava, com o tipo de conteúdo que eu gostava de consumir. E eu tomei a decisão consciente ali no final do meu ano de dar uma chance pra todas as coisas que eu sempre falei que eu abominava e desgostava profundamente. E isso me rendeu algumas experiências muito diferentes. Ainda tô ali nesse 5º mês de fazer isso, né? E não tendo muitos recursos para poder fazer a quantidade de coisas que eu gostaria. E é por isso que você fez muito skate com batom. É exatamente por causa disso que eu fiz o quente com batom. Porque uma das coisas que eu sempre falei que eu detestava e que eu queria dar uma chance foi quando você me contou que você fazia misto quente, você colocava uma champola de batom dentro dele e que ficava muito bom. E eu, assim como todos os outros membros da Cal, achei isso uma merda gastronômica, assim, colossal, mano. Colossal. Até que um dia eu resolvi fazer e, porra, é muito bom, mano. É muito bom. E essa não foi a única experiência que eu acabei me rendendo
depois de dar uma chance. Eu acabei me rendendo pra música brasileira também, com influência de muitas pessoas dessa cal. Pô, de nada então, Ah. mano. Eu acho que eu não tive influência nisso, eu escutando a Vitória, então Não, de todas, Eu gosto de todas as recomendações, eu garanto pra vocês que as piores foram as do Gabs. Mano, é um Que isso, mano? Não, mano, é uma agora não, loucura. não. Agora deixa eu falar. Como assim as piores? Eu te recomendei Lineker. Foi a primeira pessoa a que falar. isso, forte, Papo reto. forte, Não, forte pra aí caramba. você canetou. É porque eu considerei Lineker uma recomendação mais do Patrick do que sua, mas você me recomendou também, então Mas fui eu que falei primeiro verdade, sobre verdade. Lineker. Verdade. E Lineker ficou no top 1 do meu Spotify durante pelo menos uns 2 meses. Ainda escuto bastante, é muito bom, muito bom. Mas o Gabs me recomendou, mano, uns heavy metal comunista muito diferenciado que eu não consegui não, mano. É muito difícil. Eu te recomendei Hermeto Pascoal. E eu né? escutei, recomendei É o isso que você falou. Eu recomendei El Effecto e eu continuo recomendando pra qualquer um. El Effecto é muito foda. Mas é comunistão mesmo. É meio que uma vibe de música de protesto. É, Mas muito foda. música de protesto, Você- muito música de protesto. Você que mora aí no estado do Rio de Janeiro, numa cidade desconhecida, que eu não vou dizer o nome, seu filho tá tendo aula desse cara aí, ó. Doutrina marxista. E já ouviu Eu uma recomendo. música do El Effecto em sala de aula. Aí, ó. O cara tá doutrinando Seus filhos. a galera. Inclusive eu queria dizer aqui que tem um. Eu tô escutando um barulhinho engraçado aqui na cal, cara. Eu também. Que dá pra reconhecer o que é esse barulho. Aquele clique incessante do mouse do jogando LOL. O Dudu tá jogando pra caramba, tá de Não sou eu. Tu não tá jogando Eu LOLzinho? não estou nem com a mão no meu teclado, cara. Não tô nem com a mão na minha. Ih, será que é o Cap ou o Léo? Eu não tô Alguém jogando LOL. tava Eu não tô clicando aí jogando LOL, agora há não. pouco. Eu tô aqui, mano, sentadinho. Quem tá corridinho. jogando LOL? Quem tá jogando LOL, hein, Léozinho? O Dudu tá piscando. Quando ele fala, tá piscando toda hora. Quando... Eu tô quietinho aqui. Aí, Por isso que eu pensei que ele tava jogando LOLzinho, não, né? ele tá pior que não. piscando. Eu também tô ouvindo esses. Mas não é cliques, briga, não. Não, eu também tô ouvindo esses. Não é briga, não, mano. Sobre essa Mas tá parada bom da jogando LOL gente. escondido aí. Sobre essa parada da gente experimentar coisa nova e sobre isso de se aprofundar na cultura brasileira que o Léo tava falando, pô, eu também cresci a minha vida sem contato muito com essas coisas. Eu fui passar a ter contato mesmo depois que eu comecei a fazer faculdade de história. A minha adolescência toda eu consumia muita coisa americana mesmo. Eu acho que isso é muito comum na nossa sociedade hoje, pô. Eu acho Gente- que assim, na minha infância eu coisava muito. Na minha adolescência foi mais americana mesmo. Na infância foi muito mais brasileira. Minha infância foi marcada por mano, muito sertanejo. Cara, a infância do Cap dá pra fazer assim, um programa inteiro Pô, só que sobre isso. infância triste. Só sobre a vida do Cap antes de chegar onde Não, tá mano, hoje, cara. É muito sem doideira. falar mal do sertanejo, tá? Era sertanejão Não, raiz. é muito subplot, cara. É. Eu te conheço tem anos e tem coisa que você fala que eu não fazia ideia, não faz nem sentido se combinar com você. Tipo, Fala que- pra gente qual foi o seu primeiro emprego. Meu primeiro emprego. Eu. Meu primeiro Cara, isso emprego, vai ser entre bom. muitas aspas, foi ajudando a separar parafusos da marcenaria do meu pai em Angola, quando eu me mudei pra lá. Eu durei 3 dias. Ai, caralho, eu esqueci que você morou na Angola. Caraca. Eu tava achando absurdo sem lembrar disso. Aí o Cap ele já foi evangélico, Católico. já gostou de sertanejo, morou na Angola, Caraca. fez 12 faculdades e não terminou nenhuma. Não, eu terminei psicologia, só não peguei meu diploma. Você terminou psicologia, é verdade. Mas eu fiz física antes. Muito aleatório isso. É que dizem que físico fica maluco e na psicologia só entra maluco. Então, assim. Psicologia é o maluco ajudando o maluco. Você né? tem um ponto muito importante, eu acho. Eu acho que você estabeleceu uma correlação muito forte aí, tá? É o que dizem, né? Dizem por aí, né? Aí, tá vendo? Por que a gente não tinha silêncios constrangedores antes de eu começar a gravar? Vocês Não, ficaram tímidos? às vezes acontecia assim. Só que não era constrangedor porque a gente não tava gravando. Não, é que algum filho da exatamente. puta, verdade. algum filho da puta censurou meu League of Legends aqui, mano. Aí, Sabia que eu tinha tenho que ficar quieto, né, mano? Estourou Legends do menino, cara.
Ai, ai. Não precisava, Pode não jogar seu League precisava of Legends. apontar, não precisava. Não, eu nem apontei o dedo pra você. O Dudu tomou eu de Não, morador. eu né? podia ter E ficado o quieto e pior, deixado ele ele se nem me fuder nessa chamou, daí. cara. É. O pior é que esse filho da puta nem me chamou. Não, lógico. É porque eu tenho plena Não, convicção de que eu consigo jogar o meu League of Legends e isso vai me ajudar a não ficar overthinking a parada de. Dissociado. Eu não vou ficar tipo, nossa senhora, eu tô gravando podcast, agora eu tenho que parecer que eu tô gravando podcast. Porque senão vocês vão me escutar. Entendi. Eu vou falar assim, sabe? Porque eu tô gravando podcast, então eu tenho que parecer sério. E é exatamente No isso que eu próximo não quero projeto- fazer. Tá com a mão no seu nariz. Gustavo, fala pra gente, como que é o seu próximo projeto? Fala sobre cinema Ah, pra sabe gente, como é, né? Gabs. Tamo projetando, né? Só projetando. Pô, galera, eu queria ouvir uns predictions de vocês pro futuro. Tirar, vocês inventam agora. O que vocês acham que vai acontecer no futuro? Pô, você quer a minha visão da nossa catastrofista? humanidade? Não, mano, para. Eu Pelo amor quero. de Deus, cara. Pô, mas eu vim preparado pra falar da minha visão catastrofista. Caralho, é isso, mano. Fim do mundo, podcast do fim do mundo. Não sei vai. vocês, eu não sei Vai vocês, sim. mas quando eu era mais novo, especificamente em 2012, eu tava botando muita fé que o mundo ia acabar. Mas Eu não, a não. primeira crise de ansiedade da minha vida foi no dia 21 de dezembro. Mano, eu de não. 2012. Eu era bem ateuzinho naquela época. E eu assim, também. já faz um Tava com tempo, convicção. eu acho que tipo 2012 foi o último momento onde eu realmente acreditei que o mundo fosse acabar. Já faz um tempo que não rola um fim do mundo. Acho que a gente tá precisando puxar um fim do Mano, mundo de novo aí. É porque meio que a gente passou por um de verdade É, dessa pô, vez. Né? pandemia aí. Uns aninhos atrás aí. Meio que aconteceu, né, Tá dessa meio vez. traumatizado com isso, né? Não foi uma fanfic que virou filme, foi real a parada. Então, agora Pô, tu e essa pesou o clima, parada- agora tu vai. Essa parada catastrofista tá me pegando muito porque eu dei uma de maluco há uns meses atrás. E vi um vídeo daquelas meninas do Eu Nunca Vi um Cientista. E aí uma delas lá é... Cara, eu não lembro exatamente o que ela é, mas ela estuda bactéria. Aí ela tava falando sobre a questão dos antibióticos. Que a gente só tem um tipo de antibiótico, uma parada dessa assim. E que existem bactérias que são resistentes a esses antibióticos e elas acabam sobrevivendo, principalmente quando a gente toma antibiótico errado. Há um tempo atrás saiu uma notícia aí na Amazônia da superbactéria. Quando eu te chamei, Gabs, eu tava conversando com o Léo. E eu falei, Léo, o que você acha desse cast aqui, dessa galera que tá pensando em chamar? Aí o Léo falou, mano, muito bom e tal, tá equilibradinho, não sei o quê. Eu falei, você sabe que o Gabs vai falar de superbactéria, né? Mas é Em algum momento. óbvio. É óbvio. Ele demorou menos de 20 minutos pra Correto. falar de superbactéria. Não, cara. eu- Temos um novo recorde. Eu estou complexado com isso. A moça falou que assim, a galera tá se preocupando muito com emergências climáticas e tal. E aí fala de 2050, ponto de não retorno, que a gente está quase chegando por conta dessas emergências climáticas e tal. E ela falou, pô, ninguém tá nem aí para as bactérias. E pode acontecer antes, 2040, 2030, pode ser que todo mundo comece a morrer de bactéria e não tenha um antibiótico para tratar essas bactérias. Então, pô, como não ter uma visão catastrofista em cima disso? É bizarro, pô. Não, mas se você perguntar pro cara que, em vez de estudar microbactérias, o cara que estuda, sei lá, efeito climático, ele provavelmente vai te falar que o maior problema do mundo atualmente é efeito climático. Tá bom, agora sem ser essa visão pessimista de merda aí, galera. Mano, eu quero robô, mano. Eu quero robô doméstico, tá ligado? Eu acho muito da hora a gente pô, parar então, de precisar lançaram- cuidar de casa, tá ligado? De fazer, de Tu deu um mano, ponto aí, passar tá? roupa. Eu acho que a tecnologia, se ela não vem pra ela facilitar o nosso dia a dia, eu não quero muito que ela venha também não, tá ligado? Lançaram Então, um na China Sabe o que... ontem. Pode falar. Lançaram um na China ontem, esse robô de auxílio doméstico. Ele é Então, bem tem uns, humanoide. mas é meio ruim, né, mano? Então, o que lançaram ontem, ele é bem humanoide. Ele faz as paradas normalzinho. Pode até pesquisar aí depois. Então, Eu vi um post é ruim no- na- agora, então. né? Lembra que a IA, tipo assim, de imagem, há o Smith 4 comendo anos espaguete, atrás né? era muito ruim? É. Era muito ruim. Não, Hoje em dia tem umas paradas tipo assim, difíceis até de eu identificar o que acredito é que- ou não. Eu acredito que em 10 anos, porque a gente tá pensando em futuro, né? Pô, futuro a gente pode jogar 10, 20 anos, o tempo que a gente quiser. Então, assim, no futuro, eu acho que não tão distante a gente vai ter, sim, esses robôs que ajudam nessas tarefas que a gente, como é que fala mesmo? Que a gente Não quer fazer. gosta de fazer, não gosta de fazer.
Simplesmente. Vai ter. Lógico que a gente eu entra acho no que é um futuro futuro distópico do inevitável. caralho, né, mano? Porque já tem uma galera aí que tá usando IA pra romance forte, tá ligado? Tem gente que tá. Então, Pô, mas sabe o que eu queria, mano? Hum. Mais do que robô, essas paradas todas. Eu queria que a gente chegasse finalmente no ponto onde a tecnologia e a medicina convergem nos implantes. Eu quero Papo muito um olhinho retíssimo, com papo HUD, retíssimo. mano. Eu preciso de um Porra, HUDzinho na minha mano, eu vida, queria cara. vai muito fazer um hoje. transhumanismo aí. Cara, eu Sim, acho muito mano, eu legal. não sei não vocês, teria mas eu coragem fodo de. muito com o transhumanismo. Não acho legal, não. Eu não teria coragem de fazer a cirurgia pra colocar arranjos no meu olho, por mais legal que seja. Um óculos, nice. Meu olho, não. Não, eu trocaria meu olho com Não, tranquilidade. tá. Eu começaria com óculos também. Eu não acho que eu seria um dos Mano, primeiros você a não tá trocar de olho, entendendo, você tá não tá ligado? entendendo, meu brother. Eu aqui, pra mim, eu trocaria o meu tronco, o meu torso por uma airfry. Pra tu ficar igual o Bender, né? Só que ao invés de você tirar cerveja, você tira Isso, batata é isso aí. frita, tá ligado? Eu trocaria, mano. Eu trocaria o meu braço hoje por um braço só que feito de metal. Ele pode ser igual, ele pode fazer as mesmas coisas, ele só é de metal. Eu trocaria. Mano, passa papel alumínio Mas no braço. imagina o aí. trampo, mano. Imagina o trampo de cuidar, tá Se ligado? foda, mano, não, que se foda, mano. Ah, Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu trocaria. Eu tenho medo dessas paradas, assim, muito tecnológicas, forçar a gente a trabalhar cada vez mais, mano. O Léo falou e faz sentido. Se não vier pra ajudar, foda-se a tecnologia, né? Sim, sim. Mas exatamente. aí tu bota um robô doméstico, por exemplo, pra fazer as tarefas de casa. Aí tu fica com o tempo mais ocioso, mas aí na verdade aumenta a tua carga de trabalho, seu horário de trabalho, porque agora você não tem mais Não, o mas que fazer. peraí. Mas A IA já faz isso, né? É, mais ou menos. No mundo inteiro, a tendência agora é a diminuição da jornada de trabalho, pô. Não, sim, isso é uma Sim. tendência, mas, pô, eu não duvido de que de alguma forma a gente acabe tendo que trabalhar mais. Não, mas calma aí. Aí você tá sendo assombrado pela mão invisível do mercado. Aí não Não, tem. Não tem. cara, Porra, é muito uma visão assim, não é nem a mão invisível do mercado, é uma visão meio de leitura de distopia, tá ligado? Eu tive eu muito acho. Não, contato assim, com. faz sentido o que você tá dizendo pra mim, mas numa visão de tipo. Não é que a gente vai ter que trabalhar mais. Os robôs vão vir e a gente vai ter menos trabalho, então a gente vai ter menos chance de trabalhar. Aí eu acho que faz Também, sentido. A gente tem que trabalhar mais porque tem robô, eu acho meio, sei lá, mano. Não faz muito sentido na minha cabeça, não. eu acho que tem. Eu acho que faz um pouco, mano. Porque, por exemplo, a tecnologia, no geral, do jeito que ela tá, em teoria, era pra gente já estar trabalhando muito menos Sim, do exatamente. que a gente tá. O que tá acontecendo é que a tecnologia ela faz com que a gente produza em uma hora o que pessoas produziam 50 anos atrás em um dia inteiro. Só que a gente não trabalha uma hora pra produzir esse dia inteiro de trabalho. A gente trabalha o dia inteiro pra produzir Mas, uma semana inteira e foda-se. E aí continua ganhando bem menos do que deveria. E a empresa tá lucrando muito mais por causa Pessoal disso. Não, mas a gente não pensar, trabalha mais por causa disso. A gente continua trabalhando, entendeu? Então, mas o certo seria a gente trabalhar Sim. menos. mas então, A gente produz muito mais e ganha menos. vamos pensar sem ser essas tecnologias assim que são extremamente revolucionárias no momento para uma tecnologia que foi revolucionária anos atrás. Por exemplo, a internet. Hoje em dia uma pessoa sai do escritório, ela não sai do escritório, pô. Ela continua trabalhando. O trabalho não sai Aí é dela. verdade, isso aí é verdade. Entendeu? Então, A galera tá com o WhatsApp pipocando o dia inteiro, domingo recebendo coisa. esse é o meu medo de o trabalho, por conta do avanço tecnológico, ele não ter mais essa fronteira de você ter o seu período de lazer, você ter o seu período dentro do trabalho e isso ser um bagulho dividido. De isso acabar virando uma grande bola de neve, tá ligado? Isso é uma questão muito cultural, tipo, da maior parte dos povos do Ocidente, assim, que foram colonizados pelos europeus e os europeus em si. Que, tipo, a galera tem essa ideia de querer trabalhar o tempo inteiro e se você não tá trabalhando, você não presta pra nada. E eu não sei, cara, considerando que tem vários países que já estão com redução da escala da jornada de trabalho e tudo mais, eu tenho fé que a gente vai colocar os trabalhos que podem ser automatizados aí na mão de robôs em muito tempo, obviamente. E os trabalhos especializados que né, não tiver uma tecnologia que consegue fazer, vão ficar aí para pessoa, só que vai ter muita gente ociosa. Eu não acho que vai aumentar o trabalho para todo mundo, vai aumentar o trabalho de algumas pessoas, enquanto muita gente vai estar ociosa. É um problema diferente.
Eu não acho que teria pessoas ociosas, porque a tecnologia avança, novos trabalhos são criados Puta, também. mano, não sei. Eu acho que a gente tá num momento onde essa lógica quase que, mano, revolução industrializacionista já tá meio morrendo, tá ligado? A quantidade de emprego que a IA vai consumir e que ela vai gerar é muito desproporcional. Eu Mas acho que é o eu contrário. não Acho que uso, quanto hein? mais Mas avança, a mão menos gente pra humana. trabalhar. Vai precisar de menos gente pra trabalhar pra fazer a mesma coisa que muita gente. Era necessário muita gente antes. Eu acho que essa Mas é aí Então, outra mas você forma acha de que você não acha emprego. que outras coisas vêm? Igual aconteceu, por exemplo, com qualquer fábrica, que antes você tinha que ter um maluco martelando, e agora tu tem uma máquina que martela, e aí você vai ter agora o operador dessa máquina, entendeu? As profissões se adaptam. Mano, Sim, só que tipo, você precisava de Não, 10 caras E ao pra mesmo martelar, você precisa de um tempo, cara pra operar 10 martelos, entendeu? Você, tipo, aumenta a tecnologia, a população do mundo tá aumentando, você não vai precisar de sim, mas tanta gente assim, pra ocupar as paradas. mas esse martelo ele não é feito sozinho. Você vai ter gente que vai ter que produzir o martelo. Você vai ter gente que é envolvido em projetos para criação do martelo. E embora a gente pode ir viajando essa porra toda. Mas o que eu tô dizendo é que além disso tudo, a mão humana vai acabar se tornando um diferencial, pô. a Entendeu? parada. Não é um negócio. Eu acho que, cara, gente gosta de gente, tá ligado? Você pode ter um robô lá fazendo a parada. Isso eu acho que funciona muito em coisa em sentido industrial. Tipo, sei lá, pô, uma fábrica de tênis, tá ligado? Beleza, mas o mundo tem muito mais coisas além disso que vão se adaptando por causa dessas tecnologias novas. Isso aí aconteceu desde sempre, pô. O trabalho, ele era Vai ter profissão que vai morrer, mas vai ter profissão que vai nascer. isso. O trabalho, ele era rudimentar, e aí a necessidade de um trabalho se complexificar foi sendo gerada de acordo com o aumento da tecnologia. Isso é um processo que acontece normalmente. Mas existe o medo, mas eu acho que isso está mais ligado ao sistema que a gente vive, que é das pessoas ficarem ociosas. E aí tem formas de você mitigar isso. Porque a IA, por exemplo, igual o Léo falou, está tomando emprego das pessoas. É muito mais uma questão do capitalismo, ele querer otimizar determinados trabalhos, do que o IA fazendo melhor do que o ser humano, no caso. Assim, tem coisas que a IA fazem melhor. Assim, não tem como. Eu arrisco dizer pra você que, mano, a IA vai fazer as coisas melhor do que pelo menos 80% dos seres humanos. Mas o que é Exatamente. melhor? Só que aí que tá, sempre, até agora, a gente precisa de um humano olhando a IA, né? A gente sempre Não, precisa então, de mas pessoas por trás delas. é exatamente o meu Então, ponto. assim, Você precisa, tipo, de um grupo ali de 10, 15 pessoas que cuida do IA, que cuida de quantos milhões de funções, tá ligado? Esse que é o ponto. A gente vai precisar de gente que sabe fazer coisas muito específicas, tipo, né? E os trabalhos generalistas, eles vão morrendo aos poucos. sim. Alguns E a sim, população claro. tá só aumentando. É muito estou- utópico pensar que a gente vai conseguir ter tempo pra ser criativo e tudo mais. Pra isso, tipo, os trabalhos que exigem criatividade foram os primeiros a sofrer com a IA, por exemplo. Então é um pouco difícil pensar nessa parada utópica que a gente vai ter tempo Eu pra criar e fico- pra produzir. Eu fico muito nervoso com o futuro dos sapateiros. Acabou a vida dos caras. Cara, mas isso é uma parada muito doida. Se você parar pra ver, assim, tem muita coisa que é extremamente normal no nosso dia a dia, que daqui a pouquinho a gente vai olhar pra trás e falar, mano, que idiotice, mano. por que eu tava fazendo isso desse jeito, tá ligado? E isso já tem coisa que a gente olha pra trás, assim, recente, já é muito doideira, tipo... Ah, mano, pô, eu preciso conversar com... Primeiro que se não fosse a situação do mundo atual, eu não conheceria alguns de vocês aqui. Vamos começar por aí. O Léo não, que é meu primo, né? É. Não tem muito pra onde correr. Mas, por exemplo, o Cap, eu não conheceria o Cap se não fosse a situação do Não mundo que me colocasse onde eu estaria num grupo de RPG no Discord pra procurar galera pra jogar, saca? Sim. Então, tipo, são contextos muito específicos. E eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai olhar pra trás e vai estar tipo assim, pô, mano, eu tinha que entrar naquele aplicativo de computador pra entrar num canal com outras milhares de pessoas pra ficar lendo fichinha dos outros pra procurar quem que quer ser meu amigo, tá ligado? Isso, Então, isso tipo, essas fala paradas vão muito mudando. psicologicamente sobre você, né? É. Que você tava fazendo isso pra brincar de faz de conta com seus amiguinhos aos 20 e poucos anos de idade. Eu tinha 19. Não te ajudou em merda nenhuma. Porque você tá com 20 e pouco e você continua fazendo isso. Não, eu não procuro mais gente pra jogar, não, entendi. pelo amor de Deus.
Ele já tem gente Ah, não, pra procurei jogar. no final do ano passado, aí é foda. Eu já tenho gente pra jogar agora, já achei. Mas vamos fingir que você não faz isso também, né? Fácil. Dito isso, Faço cara. bastante, é bem maneiro, inclusive. Mas isso é uma parada muito doida. Eu fico pensando de vez em quando na brisada. Tipo, eu vejo as coisas funcionando do jeito que funciona agora. E eu falo, mano, quão mais fácil ou diferente isso pode ser no futuro, tá ligado? O que eu fico pensando no agora, tem situações igual, a gente se aproxima de quem tá muito distante, igual o caso do Cap, que longe pra caralho de todos nós aqui, mas Se afasta de quem tá perto, né? Nossa, você é louco. Se eu postar isso no meu É. Facebook, vai Qual todo é mundo uma? ficar louco. O pessoal vai ficar No maluco. Facebook, Mas ninguém isso vai de ver, né? fato, Vamos cara, começar por aí. exemplo, você conhece muitas pessoas fora do seu ambiente, mas você não sabe quem é o seu vizinho muitas das vezes. Pois é. Antigamente, cara, mano. você conversa com pessoas mais velhas, troca, assim, né? que viveram outras épocas fora da internet, elas conheciam muito bem seus vizinhos, sabe? Tipo assim, pô, fulano é meu vizinho, fulano faz não sei o que da vida. Cara, e eram pessoas muito diferentes. Eu acho que essa questão também, que aí a gente entra num outro quesito, que é a questão das bolhas sociais que a gente vive, eu acho que ela só tem aumentado, só tem piorado. Eu acho que isso vai deixar um mundo onde as pessoas só vão ficar realmente enchendo o saco, ganhando dinheiro do governo, enquanto os robôs vão trabalhar realmente, e é isso aí, as pessoas vão ficar enchendo o saco, vivendo o seu Não, mundo. tomara que a gente consiga renda básica universal e os robôs façam tudo que é laboral e a gente possa só ficar marolando, Cada um coçando o seu saco mundo. na praia. Eu acho isso muito da hora. Essa é tipo a utopia que eu quero viver, pô. Eu acho essa uma utopia Talvez muito seja um linda. pouco. Então, se não rolar nenhum desastre ambiental, natural, seja lá o que for, que Uma possa super bactéria. prejudicar. Então, assim, Então, assim, Eu tenho certeza que a super bactéria vai ser criada no dia que o Cap resolver comer misto quente com chocolate, cara. Vai ser o paciente zero, tá ligado? é que a gente já, Paciente zero. pelo menos a nossa geração, é que a gente já tá meio fudido. A gente já tem microplástico suficiente no testículo de cada um aqui pra fazer uma garrafa PET de 2 litros. Então a gente não tem Mano, meu muita, saco tem um cartão de crédito, mano. Pois De é. cara. a gente não tem muita opção de futuro, mas dá pra gente tentar fazer um mundo melhor pras próximas gerações, eu acho. Que gerações, mano? Assim, Vai ter não, mano. Acabou. Pergunta. É nóis e já é. Entregaram pra gente uma mão de poker muito ruim também. Eu fico pensando nisso porque hoje mesmo, eu lembro que a minha chefe fez um comentário que eu fiquei pensando sobre, que ela falou que a nossa geração tá muito merda, né? A nossa geração tá horrível. Que a gente não quer trabalhar, que a gente não quer fazer nada, né? E eu fiquei tipo, pô, mas toda geração fala disso, tá ligado? Toda geração fala isso sobre a outra. Mas parece que sei lá, mano, a nossa tá tomando um pouquinho mais do que as outras. tipo assim, parece que eles estão certos. Não, mas é que um tempo Parece que eles estão atrás, certos. um tempo atrás, um padeiro comprava um terreno, mano. Hoje em dia tu não Pô, compra, então, não. isso é foda. Parece que eles estão certos. Eu acho que hoje em dia a gente se arrisca mais também, sabe? Os jovens de hoje em dia ficam mais tempo na casa dos pais também, né? Dependendo Não, mas, dos mano, pais, isso é um justamente por conta efeito disso. muito Isso é forte tipo, econômico. de capitalismo tardio também, tá ligado? Exato. Porque Sim, quando exatamente. tava, tipo, tudo à venda, entre aspas, né? Você tinha recompensas muito mais expressivas pelo trabalho que você executava. Então, tipo, eu vou trabalhar por 10, 15 anos, eu vou comprar um carro, vou trocar de carro, vou comprar um terreno, construir uma casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Hoje em dia você trabalha pela mesma quantidade de tempo e, mano, você compra um Kinder Bueno no final do mês, tá ligado? Então, É isso. mas toda vez eu sempre uso essa linha de argumentação pra conversar sobre esse assunto, porque ele é um assunto muito importante da gente conversar, porque né, é o que a gente tá vivendo. Não o que as outras pessoas estão vivendo, porque eles já viveram a época deles, agora tá na nossa e a gente tá tomando no cu aqui. E o argumento é sempre, mas essa é a única opção que você tem, né? Se você não trabalhar, você não vai comprar o seu terreno em algum momento. E eu fico Será que tipo, pode- mano, aí é foda, né? Se o papo é esse, Então, cara, por incrível que pareça, acho que pelo fato da gente ser uma geração meio desesperançosa, a gente acaba querendo falar assim, mano, eu não quero gastar minha saúde mental nisso, eu não quero, sei lá, me desgastar tanto porque eu vou viver pouco, sabe? A gente Eu tem tenho um lógica pouco desse diferente. imediatismo. Não, mas aí eu discordo, mano. Eu acho que esse papo meio alarmista, meio fim do mundo, assim, mas acho que a tendência, antes do mundo acabar de fato,
É que, mano, a gente vai viver pra caralho, a expectativa de vida Sim, tá só aumentando, tá ligado? Então, tipo, a gente não vai morrer, A não. A gente vai gente, ver a pouco, gente não. A vai gente vai se sob- fuder por A bastante. gente vai Então, sobreviver exatamente. bastante tempo, mas a gente vai viver. Exatamente. Não, a gente vai estar lá. a gente vai- viver outros 500. A gente Então, vai mas estar exatamente, a gente existindo na quer merda. chegar nessa geração ali É. vem, né, também, eu acho. Sem estar tão ferrado. Acho que isso é muito importante. A nossa geração, como tem mais conhecimento, eu acho que a informação também que a internet distribui, ela faz com que você entenda que existem outro cenário, que existem outra realidade, sabe? Antigamente, se você não trabalhasse ali na lojinha do seu Zezinho, você realmente não teria um emprego, porque você não conhecia mais nada do mundo. Era só aquilo que você É sabe. o que Puta, tinha. Hoje mano, em dia tem você um- consegue pesquisar, fazer Tem um curso outro resumo bagulho. de Tem muita um coisas, outro mano. bagulho Pô, aqui. e a gente que é bilíngue, por exemplo, mano, muita da gente que a gente tem vantagem, sabe? Pessoas que falam outras línguas, principalmente o inglês, sabe? Se souber mandarim, então, nossa, você vai Tem aprender um- muita Mas coisa aí, diferente. Tem outro bagulho que eu queria Muito trazer aqui, conteúdo, né, mano? que eu gosto muito de pensar sobre. O período que a gente tá vivendo do tempo é o período que você tem mais chance de ir do zero a muita coisa em pouquíssimo tempo. Então é como se a gente estivesse vivendo uma roleta eterna, sabe? Um tigrinho. Que é um. Porra, é, logo tipo, no meu pet note eu tô Caralho. jogando gacha, vai se fuder. Sim. A gente tá nessa, tá ligado? A gente tem nos últimos 20 anos, a gente teve vários momentos da história onde dava pra você ficar, tipo, milionário, sendo um fudido, dependendo de você Eu tá no tenho lugar aqui, ó. certo na hora certa, tá ligado? ô irmão, Eu tenho aqui uma história que um dia eu gostaria de trazer minha mãe aqui pra contar a versão dela disso. Que eu me lembro que eu era criança mexendo na internet assim. E aí eu queria comprar um jogo. Eu vi um vídeo, sei lá, no YouTube, achei o jogo maneiro. E o jogo ele era um gringo e tal. E sabe qual que era a única forma de pagamento desse jogo? Bitcoin. E aí eu lembro que eu pedi muito esse jogo pra minha mãe. Eu falei, mãe, me dá esse jogo, não sei o que. Ela falou, mano, que porra de Bitcoin é isso? Não vou botar meu dinheiro nisso aí. Aí eu fui pesquisar o que era Bitcoin, não entendi nada, porque eu era criança. Mas eu falei, mãe, bota aí, pô, vai sobrar. Tipo assim, era, sei lá, R$100 o jogo. Eu falei assim, vai sobrar ainda umas 3 Bitcoins, sei lá, tá ligado? E aí ela não deixou. Isso em 2013, sei lá. Pô, não sei nossa. quando que era exatamente. eu tenho Cara, uma eu estaria milionário, com cara. essa também, mano. Eu estaria milionário. Eu amigo lembro que teve meu- uma vez. Ah, perdão. Assim, né? Eu poderia tirar essa porra se eu tivesse R$8 no Bitcoin. Nossa, mas- vou comprar uma pizza. Vou comprar uma pizza. Um amigo Eu lembro que meu, eu queria. eu acho que era 2015, 16, eu tava fazendo faculdade de História na época. Pô, um amigo meu na van, que eu fazia em outra cidade, eu pegava a van pra vir pra cá, pra nossa cidade. Um amigo meu, ele falou assim, pô, você viu esse negócio aqui, dessa moeda virtual aqui, desse Bitcoin e tal? Você não quer comprar, não? Aí eu não, mano. Eu não tenho dinheiro pra comprar nem Foi? salgado. Vou comprar Pô, moedinha Você tá virtual. maluco? Sai fora, eu vou comprar dinheirinho de mentira. Pô, vou gastar dinheiro com eu- essa merda aí, vai dar em nada. Pô, e se não Cara. estou enganado, era 7,50, cara, um Bitcoin. E é o seguinte, Era muito barato, mano. Eu lembro, teve um cara, eu não lembro qual foi o cantor, o artista, assim, que ele lançou um álbum dele e ele deixou disponível pra vender em Bitcoin. E ele vendeu, tipo, 50 unidades do disco em Bitcoin, tá ligado? Só que ele esqueceu dessa parada, ele foi ver a carteira dele tinha, tipo, 19 milhões de dólares quando ele foi tirar. Nossa. O gente, cara vendeu os discos mais superfaturados da história da eu preciso humanidade, perguntar uma cara. coisa muito séria pra Muito vocês. dinheiro. Quando o Gustavo era adolescente, ele não sabia o que era Bitcoin. Eu tô aqui, mano, meia idade já, entendeu? Eu ainda não sei o que, Você que é, não não. sabe. Você não sabe o que é Ô, Bitcoin. Mas, velho tipo assim, fudido, eu hein? sei que é dinheiro, eu não sei como funciona. Caralho, Funciona como mano, dinheiro. É dinheiro virtual. É. É tipo uma moeda, só que é uma moeda que não tem papel, tá Tá, mas ligado? por que valorizou tanto? tipo Tipo, qual dinheiro que é a atual, lore, né? entendeu? Não, Então, esse episódio não é sobre a isso, não. parada. A lore é que ela é mas assim, vou resumir aqui supostamente pra você. limitada. Tipo, ela é limitada, ela tem um número Não, limitado. fala Supostamente você, não. Dudu, que você entende A melhor lore aí. é que ela é um número limitado, você entende? Tipo assim, ela é matematicamente limitada. Então, assim, resumindo muito assim, é igual o ouro, sabe? O ouro, você tem um recurso limitado aqui, que tem uma quantidade específica na Terra, por isso que ele é muito valioso. Então, assim, apesar de ser um recurso digital, ele é um recurso digital limitado.
Então, assim, se as pessoas enxergam como valor, tem valor, entende? E é simples. Não, então, Entendi. isso daí não ajuda em porra nenhuma, porque toda economia é baseada nessa porra aí. Então, A mas gente fala que exatamente. vale, então vale. Não, mas a é parada exatamente que isso. Não, a parada do Bitcoin. Só Não, que mas a também. pergunta dele não é isso. Qual foi a pergunta, então? Acho que a pergunta dele é tipo assim, tá, eu sei como funciona o dinheiro, por que esse dinheiro é diferente? Entendeu? E a parada do Bitcoin que eu acho, a parada dele é que ele é dificinho de. Então. Tipo assim, ele é dificinho de você rastrear, tipo, se você tem a carteira é. do Bitcoin, não é a coisa mais fácil do É mundo o- você ir lá e você congelar a conta do É cara. o dinheiro tá ligado? 2, Não, mano. É difícil de ele é o dinheiro dois, rastrear, mano. mas assim, por exemplo, você consegue. E ele é uma moeda internacional, né? Tipo, ele não é ligado a nenhuma. Ele não tem lá. a nenhum país, a nenhuma economia exatamente. própria, né? Não, mas ela não é uma moeda em si, é isso que eu tô, tipo assim, o que eu quis dizer é que Porra, ela não é uma o moeda coin- normal. Não, eu entendi essa Coin do parte. Bit é o quê, Entende? então? Porque não, é porque uma moeda normal. Não, o que eu tô querendo dizer é que ela não é uma moeda normal, que é tipo assim, igual Pô, um fiz a dólar, piada e igual ninguém riu, real. mano, Que caralho. você não pode imprimir, entende? Não vão ser impressos novos É. bitcoins. Os bitcoins que existem, eles existem o mesmo número pra sempre. Obviamente, tipo assim, o cara que criou esse daí deve ter muito bitcoin ali, ele de vez em quando vai jogando ali pra controlar o mercado. Eu acho que é isso que ele faz de vez em quando. Mas em algum Aí momento isso tem um acaba. brother, Tem. um brother que ele é tipo dono Sim, do tem Bitcoin. o John cara, Bitcoin. toda moeda de. Igual tem, tipo, o Brasil é o dono do real. Sim. É toda moeda de. Só que a partir Só do que momento que ninguém ele criou sabe o quem é o Bitcoin, cara. É o Jonathan Bitcoin. É, Essa é a parte Esse cara existe. capitalismo, Exatamente. mano. Só que a partir do momento que ele criou o Bitcoin, ele tem um número específico, é isso. A partir do momento que ele existiu, ele só tem aquela quantidade que foi definida lá, quando ele criou. Então, na época que o Bitcoin tava, tipo, no auge, se ele quisesse, ele podia se tornar o cara mais rico Sim. do mundo. Mas ele já é. Mas aí na hora que entendessem, tipo, estão fazendo mais Bitcoin, o valor dela ia dropar pra zero. Não, mas aí é só ele. É porque. Mas seria ele não faz mais Bitcoin. impossível fazer isso. Ele não. Não, mas eu falar assim, tipo, Inclusive- é só ele vender tudo e trocar por É. uma outra moeda. Inclusive, tá tipo ligado? assim, pô, se ele tá vivo, ele vende, doideira. de vez em quando ele vende e, tipo assim, regula o mercado, porque, pô, provavelmente ele tem muito. E se ele tá morto, então, assim, o que ele tem ainda reduziu mais ainda, então vai Peraí, valorizar mais. Ninguém sabe quem é o cara. Sabe quem é o Ninguém brother. sabe. Ninguém sabe quem é o brother, tá ligado? Então, assim, Caralho. Tem muita então, se moeda ele tá digital. morto, assim. essa moeda que tá lá some. Então, por exemplo, mano, sempre que uma pessoa acaba morrendo, e claro, se ela não passou a conta pra ninguém, não passou nada pra ninguém, não deixou nada. Acabou. Então, assim, isso. acabou, velho. Ninguém mais recupera aquilo. Então, assim, além de ser um número Caralho. Eu vou criar uma moeda específico. virtual, mano. Foda-se. Então, Ele é ainda que tem- você Vai chegou gastar alguns mais anos água atrás disso aí. realmente. A gente tá numa situação onde, tipo, é muito difícil dar um predict do futuro, é muito difícil você tentar dar um predict do futuro, porque o futuro ele tá completamente incerto no momento que a gente tá vivendo atualmente. Abriram a porra da caixa de Pandora, que é você colocar as IAs pra uso doméstico, e agora você já não faz a menor ideia do que é real ou não, no que você confia, como que você se educa da melhor forma possível. Você já não tem mais muito, tipo, uma linha reta pro futuro, porque tudo pode mudar amanhã, tá ligado? Não, você falando dessa parada de educação aí, educação é uma loucura, pô. Hoje em dia, qualquer um se fala que é professor, põe um vídeo no YouTube, faz qualquer merda, e isso é tido como uma grande verdade. E a galera vai, consome e aprende coisa que não tem nada a ver, tá ligado? Eu acho isso muito bizarro. Eu acho Aquela que isso é um parada de- efeito colateral, né? Pô, do que a gente é a tem. parada da pós-verdade aí, esse conceito que virou famoso aí um tempo atrás. Porque a gente não tem mais parâmetro pra absolutamente nada. Tudo virou narrativa. Pô, onde já se viu isso? É uma coisa muito louca. Eu não sei vocês, mas qualquer coisa que eu preciso aprender a fazer, que ela é um pouquinho mais tranquila de entender, que não é nada muito complexo, meu primeiro instinto é o chat GPT. Pô, Se eu vou no preciso, sei lá, YouTube aí. mano, eu preciso fazer uma receita de alguma coisa, joga no chat GPT. Preciso trocar a resistência de chuveiro, não sei trocar, chat GPT. Vou no YouTube ainda. Que eu gosto de visualizar. Qualquer pesquisa. Então, o que acontece? Pesquisa em geral eu faço pelo ChatGPT porque ele pega várias fontes de uma vez só e ele já me dá o link do vídeo se eu quiser, é só clicar. Sim, isso é muito bom mesmo. Eu também faço isso. Porque eu consulto várias fontes, não só YouTube, sabe? Tipo assim, eu vejo vídeos, vejo fontes escritas.
tudo concentrado num só lugar ali que me disponibiliza rápido, sabe? E, Tipo, faz cara, assim, isso é a parada mais importante. Usar o GPT não é um problema. O problema é tu não dar uma conferida na fonte. É, Hum. Eu Que é aí não, que dá merda, eu não entendeu? costumo usar o chat GPT para fazer pesquisa, nada disso, não. Eu uso ele mais para, por exemplo, eu peço para ele acertar meus textos, corrigir questões assim para elas ficarem certinhas, né? Porque eu preparo prova, né? Peço essas coisas para ele. Todos os Mas professores do mundo estão fazendo isso. Aí é bem É. óbvio. mas fora isso, eu não uso para praticamente nada, pô. Assim, se eu tiver com muita dúvida, não conseguir nenhuma fonte assim que me explique fácil algum livro que eu tô lendo que causa muita dificuldade, aí eu vou lá, pego o trecho do livro, copio e falo, me explica aí como se você fosse explicar para uma criança idiota de não sei quantos anos. Aí ele me explica, mas assim, não uso muito não. Eu uso para compilar informações. Tratar uma quantidade muito grande de informações muito rápido, eu dou a fonte para ele e falo, ó, eu preciso que você me fale quantas vezes aparece, ou quais são os pontos em comum, e facilita muito minha vida. Eu uso pra tudo. Eu uso pra desde responder mensagens mais emocionais no WhatsApp até ele me falar quanto que eu preciso comprar de, sei lá, roupa pra fazer uma viagem. Não, mas quando a gente for no mercado pra comprar coisa pra drink, ele te dá uns números totalmente errados. Tem que tomar cuidado com essa porra, rapaz. Não, na maior parte do tempo ele tá certo. Quem erra sou eu. Drink pra 25 pessoas, 3 maçãs. Não foi. Eu lembro que vou foi te um maracujá pra 15 cabeças. Vou te falar que o chat Ai, GPT, ai. pelo menos nas coisas que eu costumo pedir para ele fazer, ele erra bastante. Mano, e cara, tem um detalhe que eu preciso falar disso aqui, que foi um negócio que eu me peguei pensando muito também. Cara, eu tô de saco cheio de usar a rede social, eu tô largando um pouco a rede social por causa disso. Tem tanta coisa gerada por IA que tá tudo igual, cara. Pô, todas as páginas, todos os textos são tudo... Tem sempre aquele padrãozinho de... Não, isso daqui não é isso aqui não, hein? É aquilo ali. Isso não é um podcast, isso daqui é uma experiência. Cara, isso me irrita num tanto, que é só aquelas artes de IA do Gemini e do GPT agora. E a porra de texto de IA, o nego tá usando IA pra responder comentário, cara. Você tá descrevendo. Mas ele vê, ele tira um print, ele manda pra IA e fala, responde pra mim, ele dá Ctrl-C, Ctrl-V. Vocês não estão O cara pensando. não tá pensando por si mais. Vocês não estão pensando. Você tá descrevendo para mim o cinema de 2020 para frente, mas isso é papo pra outra coisa. Isso é o papo de outro É rolê. papo pra outra. A gente vai ter que falar disso também. Mas, cara, isso é pra mim a coisa mais triste da IA, cara. Tá tudo ficando igual. E essa parada meio que você robótico. falou da galera tá delegando pensamento para IA, isso é muito prejudicial por conta da neuroplasticidade. Não, eu larguei essa porra, mano. Eu parei com essa porra, Porque me dá nervoso. você não alimenta teu cérebro, pô. Você não faz ele pensar, daqui a pouco você tá caducando aí. Tá rolando uns estudos aí, tipo assim, começou acho que há uns 2 anos atrás, o aumento de número de demência com usuários de IA, cara. Assim, usam durante muito tempo, que delegam funções, etc. Então é bem perigoso. Tá sendo até discutido uma proibição do uso de IA dentro das escolas, pelos alunos, para eles não utilizarem, para não atrapalhar no processo de neuroplasticidade. Isso é uma preocupação bizarra, tá? Mas, tipo, cara, eu comecei a parar de usar um pouquinho IA e de ler. Tipo, primeiro que eu começo a me irritar, que eu já tô irritado que é tudo igual. E, obviamente, você vai usar o GPT fala assim. Então já não... Eu já leio e me dá aquela... que saco, tem que ler essa porra de novo. Mas eu comecei a me sentir meio burro, mano. Eu gosto de escrever, tá ligado? E aí eu comecei a escrever. E a primeira coisa que eu abria não era mais o Google Docs. Eu abria o GPT. Aí eu comecei a ver que eu não tava mais escrevendo. Eu tava só transcrevendo, sabe? E aí eu dei uma paradinha de usar, porque eu tava me sentindo muito burro já, cara. Tudo eu tinha que pedir pro GPT, eu não dava conta de fazer nada. Bicho, eu tô começando a achar que eu tenho algum probleminha de cabeça. Porque desde que eu comecei a fazer isso, tipo, usar o ChatGPT pra pensar algumas coisas por mim, eu aprendi muito mais copiando o que ele tava fazendo do que refletindo por mim mesmo Então, e chegando numa exatamente. conclusão que eu reconheço que algumas vezes que eu fiz isso no passado, elas acabaram sendo completamente erradas. Só que a diferença é entre você estar lendo o que ele tá te passando, interpretando o que ele tá te passando e, pô, gerando
pô, conflito na sua cabeça, interpretando, cara, isso é uma leitura, não deixa de ser uma leitura, sabe? O problema tá em quando você só usa aquilo e nem lê o que ele tá te passando, sabe? O que muitas pessoas acabam fazendo, entende? Eu acho que se você pega e conversa com o chat GPT, lê o que ele tá te passando, cara, ele digita muito texto. Então, se você lê todo o texto que ele tá te passando, você não deixa de estar fazendo uma leitura. Então, E muitas mano. das vezes é uma Mas leitura. todo texto é igual, cara. Então, assim. eu acho ia que, entrar assim, na se você questão de. Depende, cara. Então, todo depende. texto ele é igual, mas ele tá formalmente correto na maior parte do tempo. Ele tem uma coesão estrutural naquilo ali, que você vai acabando aprendendo um modelo. Querendo ou não, a maior parte da escrita, seja ela acadêmica ou escrita doméstica mesmo, ela vai seguir algum tipo de fórmula, algum tipo de inspiração que veio antes de você, que você aprendeu e você tá reproduzindo aquilo. Então você vai estar fazendo, só que com umas coisas que o ChatGPT leu. Eu entendo o ponto do Gustavo, porque, tipo assim, a IA como que a IA funciona meio que por cima, meu entendimento, eu não tenho, né, conhecimento técnico nenhum pra falar isso, mas ele vai meio que na média de aprovação de experiência do usuário, né? Então, tipo assim, as pessoas estão usando, e o que a gente tá vendo agora, diferente do que a gente via antes a gente tinha, cada pessoa tinha uma backstory diferente pra aprender a escrever. Então, essa diferença de estilo, essa diferença de estrutura e tudo mais, ela vinha porque eu aprendi a escrever lendo X livros, o meu professor de português, de literatura e os caralho, ele tinha um estilo e uma influência específica, e aí isso formou o jeito que eu penso, que eu escrevo, que eu analiso, enfim. Sim. Hoje, todo mundo tem, não todo mundo, mas uma grande parcela da população tem a mesma referência. E é uma referência que foi, tipo, se regulando através dessas mesmas pessoas. Então fica tudo muito, em um estilo muito parecido, e é uma coisa que me deixa muito frustrado de ler, por exemplo, alguns livros que são mais recentes, mais modernos, que dá pra ver que é escrito por IA. Ou não por IA 100%, mas que a IA teve um grande papel nisso. Eu tava até Ela faz um Então, destino. Ela faz E tem um problema. Tem um problema da IA que ela é feita pra consumir menos energia. Ela é feita pra te entregar o resultado mais. A probabilidade mais correta, sabe? Então, e às vezes não é isso que você precisa, tá ligado? Às vezes você precisa dar uma fugidinha um pouquinho. Isso- você precisa dar uma Então, viajada, eu e a IA não entendo viaja, a mano. preocupação com o macro, mas eu definitivamente não me sinto mais burro depois de usar IA. Muito pelo contrário. Mano, eu me sinto muito mais burro depois de Eu tenho uma Essa nota de parada- repúdio aqui. Eu também não me sinto mais burro também, não. Eu muito sinto que eu aprendi triste. muito mais usando É IA. muito parada triste eu- de coração você não poder usar travessão porque as pessoas acham que é IA. Eu Não, vá pra puta que pariu. nota de Isso me irrita repúdio muito. a IA usando travessão. Eu sempre usei travessão Aí, na minha vida. Isso é uma E eu merda. fiz coisa com travessão, e até o Leonardo já falou: você fez com IA, né, safado? Eu fiquei tipo, bro. Falei Pronto, mesmo. agora tudo Falei é IA. Mas então, eu tenho algumas questões a serem comentadas sobre isso. Tipo assim, se você faz uma apreciação crítica sobre aquilo que a IA tá trazendo pra você, você vai aprender com ela de alguma forma. Não, você vai aprender, cara, mas tipo, Não. o que vai ser o diferencial de uma pessoa pra outra, mano? Mas aí, Aí ela vai ser todo mundo igual, tá ligado? então, esse é o Você tá padronizando o próprio cérebro Ele tá humano. Não, concordando esse é o com grande você. problema. Você tá matando a autoria. Porque você tá transformando as regras do português em uma única forma delas serem utilizadas. E isso serve para qualquer tipo de linguagem. A língua e a forma como você escreve, cada um tem seu estilo. O estilo é praticamente uma coisa individual. Quando você usa IA, até mesmo no caso que eu falei, para refinar o texto, você está tirando os seus aspectos de domínio da linguagem, o que você usa para aquilo. E, Isso cara, destrói você isso. tira o erro, você tira os erros que têm seu valor, tá ligado? Exatamente. Você não precisa, mano, entregar um negócio 100% Porque perfeitinho, seguindo A todas gente as leis, pensa que tudo tem que De ser correto, sem gramaticais, no erro. caso. Tudo tem que ser correto sem erro, mas não é assim. Até os grandes escritores do mundo escreviam com uma série de erros de gramática em determinadas línguas diferentes. E é a partir desses erros e do estilo deles que eles se tornaram os grandes escritores do mundo. Porque se todo mundo escrevesse igual, não existiria um grande escritor no mundo. Então tem muito desse problema sobre a questão da escrita em si. eu concordo e discordo de certa forma, porque assim, a gente meio que sempre vai padronizar, o ser humano sempre tentou trazer esse padrão na língua, inclusive, tipo assim, desde que
a gente começou a registrar, a gente tende a tentar manter um padrão. Obviamente vai mudando. Talvez essas mudanças não ocorram com tanta frequência quanto a gente tinha, mas elas vão continuar rolando porque, de certa forma, quando você precisar escrever, você não vai escrever exatamente igual a IA escreve. Por mais que você leia muito, você pode até escrever parecido, de certa forma, mas você ainda vai escrever diferente, você vai ter erros gramaticais, você vai ter a sua forma de escrita quando realmente for você escrevendo, sabe? Eu não acho que isso Não, vai mas não fugir da é, gente. não tô falando do erro de português só. Eu tô falando do pensamento, tá ligado? Porque aquilo, fica um negócio meio padronizado, cara, sei lá. Fica artificial, de fato. A Então, inteligência está ficando Mas artificial. ela já Aí tá é ficando que tá, artificial já faz definitivamente. muito tempo. A É. IA, ela tem. Não, Ela mas tem. tá Não, mais, não, mano. calma. Respira um pouco. Mas- Vamos lá. A IA, ela tá provando pra gente, especialmente no conceito acadêmico ali de formação, de você, porra, colocar uma criança que tá ali no seu ensino fundamental pra fazer trabalho com IA e todos os trabalhos que a porra da IA tá fazendo estão ganhando 10. É lógico que o erro não tá na IA. O erro tá na forma que você tá educando, que tá recompensando você aprender as coisas da forma mais mecânica possível. E eu sinto te informar, foi desse jeito que você aprendeu na escola e eu também. Então não é de Então, hoje mas você. que a nossa Mas inteligência aí tá você ainda tem. mecanizada. Você ainda tem o toque pessoal dos professores. Mas entendeu? tem muito professor que tá agora- corrigindo coisa com IA também, mano. Exatamente! Então. E aí tá tudo da mesma coisa. Você tá ensinando com IA, a criança aprende com IA, e no final das contas a escola não serve pra nada, isso tá aí. ligado? Então, Isso tá mostrando ninguém muito aprende mais. nada, ninguém ensina Isso tá nada. apresentando muito E é mais só uma. IA pensando por nós. Está mostrando muito mais uma falha no nosso sistema educacional do que a falha da IA. Bem, não, é aquele negócio. A IA em si não é o problema. O problema é a forma como é usado no geral e levado ao extremo. E aquele negócio, cara, eu do começo dessa gravação até o final, eu mudei o meu conceito do que é inteligência artificial. Antes eu penso na palavra, a frase, né, a palavra inteligência artificial como uma parada, um robô que tá pensando por ele. Só que agora, mano, parece que a nossa inteligência tá ficando artificial, tá ligado? Por causa disso, por causa dessa padronização. Tudo E meio que a vai gente. na mesma fonte, e aí se você perguntar pra outra pessoa, ao invés de perguntar pra IA, a pessoa provavelmente leu isso com IA, aprendeu isso de outra forma. Meio que a gente só De- falou de um tipo de IA também, né? Que foi essa. Não, a gente tá falando da generativa da de texto, LLM. né? A gente tá nem falando de áudio, vídeo, imagem. Porque a que mais me outras assusta formas. não é nem essa do texto, não. É a de vídeo, mano. É a que gera. A que faz vídeo. Pra mim, ela é Vídeos e assustadora. áudios Essa doideira. são assustadores. E tem toda aquela questão de que agora. Porra, isso aqui eu preciso falar, tá? Eu tô muito chateado até hoje pela aquela foto do canguru segurando a passagem no aeroporto, que eu acreditei piamente que era real aquela imagem, cara. O canguruzinho segurando de animal suporte, tá ligado? Caraca. E agora tudo aí, mano, não dá pra saber o que é verdade, mano. Gera uma desconfiança, né? Que você olha e você fala, mano, isso daqui, será que é real? Não, imagem de câmera de segurança eu já não consigo, eu já passo, porque eu falo, mano, é IA. Tipo, a câmera de Nem- segurança hoje não tem mais nem propósito de existir, porque você faz qualquer coisa com a. Então, Ah, tem, porque você ainda tem como você identificar o Não, que e é feito ainda, por IA, vamos o que lá, não vamos de novo. Ainda é muito Se você souber fácil. mexer num arquivo, Ainda é né? muito não, fácil sim, periciar mas- uma coisa dessa. É, Então ela ainda é. definitivamente tem Não, é o que eu tava falando. motivo pra continuar A gente tava existindo. falando antes de gravar que eu fui postar uma imagem no Threads, era até um post sobre você usar um prompt no GPT Imagens, e eu postei e automaticamente a rede social identificou que a imagem que eu fiz foi gerada por IA e já colocou, tipo, informação de inteligência artificial na imagem, entendeu? Mas é uma IA identificando que coisa de IA. Eu já vi uma imagem que não é porque IA. você deixa os metadados, né? Então, mas eu já. Então, é aí que tá. Mas nem sempre. Não é metadado que ela olha só, sabe? Ela olha um monte de coisa. Inclusive, tem erros, sabe? Eu vi um monte de gente reclamando que teve suas imagens reais, tipo, que a pessoa provou que era a imagem real e que tava lá flagueada como IA. É o que a gente tava falando aqui mais cedo. Eu entrei no Instagram e eu vi uma foto de uma pessoa, e é uma foto normal da pessoa, e tá escrito que foi informação de IA. Aí eu não sei se a pessoa editou com inteligência artificial, se tá errado, tá ligado? Você não tem como saber. igual eu, Muito doido isso, cara. eu subi uma imagem que tinha IA
mas eu não sabia que tinha que colocar o aviso de IA. Eu achei que Ele saía não identificou, automaticamente. O Instagram não identificou como IA. Eu tive que excluir para colocar lá a informação de IA e postar de novo, porque ele não identificou como IA. Então eu acho que essa parada não tá muito 100%, regulada, sei é. lá. Não, é o que o Dudu falou, é IA procurando por IA, né? É IA fazendo tudo, mano. Cara, eu não sei Tem- se é sei lá, real. eu- Teve uma parada que eu vi uns tempos eu- atrás de, tipo, uma IA de atendimento, sabe? Tipo, de vendas e reservas e tudo mais. Conversando com uma IA assistente pessoal por ligação. Então, eu vi E esse aí eles vídeo, falam, eu não sei se ele é real vamos também. mudar de linguagem pra É. facilitar. E eles mudam pra, tipo, uma conversa, tipo, de bips. É muito doido esse Eu não Nossa, sei pelo amor de se é, Deus, se é cara. real ou se não é. É real, Mas é se real. fosse, eu ia achar Não muito tem legal. como. Pô, eu Mas é juro pra real. você, não tem como um mundo em que isso é possível ser maneiro. Não tem Pô, como. eu acho, mano. Eu não vou mentir pra você, não. Porra, Não, eu acho Acho da maneiro, hora. mas é Tá estranho ao maluco. mesmo tempo. Porque isso já acontece, cara. Isso já acontece. pô, Tipo assim, exatamente. inteligência artificial, essa que a gente tá falando assim, ela tá aí agora, já tá acontecendo. Mas o conceito e o uso da inteligência artificial tá aí desde muito que existe tempo. computador, tá ligado? Não, É. exatamente, isso já existe. O mundo não é legal, não, cara. Pelo amor de Deus. Não, tipo assim, no mundo Não. tópico em que a gente realmente consegue delegar trabalhos automáticos aí pra robôs e eu posso ter tempo pra encontrar recompensas no meu processo criativo e fazer coisas que eu gosto, nice. Não é isso que vai acontecer. Não é isso que tá acontecendo, né? A gente já. Não, se fosse acontecendo. essa parada de IA conversar com IA, tipo assim, não vou falar aqui em voz alta pra não ativar nenhuma coisa, mas você vira pra aquele seu assistente pessoal que tá na tua mesa e você fala assim, pede essa compra aqui no mercado pra mim, e aí o negócio vai comunicar com o IA do mercado, que vai entregar na mão, vai passar pra um atendente que vai só separar a tua parada e vai chegar na tua casa. Já entendeu? Mas rola isso. assim, Isso daí eu acho maneiro pra Isso já caralho, rola entendeu? bastante. Não, eu sei que já rola. É o que eu tô falando, isso é maneiro pra caralho. eu vou falar uma parada meio de orelhada que eu estudei há pouco tempo atrás e eu não tenho certeza se isso é real. É asneira, posso estar falando uma asneira. Só que quando a gente faz lista de compra, quando a gente tem que fazer compra ou liga para alguém para fazer compra, a gente está usando um pedaço da memória que é chamada de memória de procedimento ou memória de trabalho. Eu tenho na minha visão que, assim como qualquer outra coisa, a gente precisa treinar ao longo da vida, manter ativa. Por exemplo, é muito importante para o Alzheimer você fazer jogo da memória, fazer aquelas paradinhas de, esse é o nome, cruzadinha lá. Treinar a sua cognição, né? Então isso é extremamente importante. É como se você estivesse malhando um músculo, né? Então, se você não utiliza sua memória de trabalho, sua memória de procedimento nessas coisas diárias, eu acredito que isso possa causar um problema no futuro nesse tipo de memória. Não sei, tô falando de orelhada, porque eu nunca li nada, nenhum estudo, mas eu fiz fazendo essa ligação agora, que me bateu assim quando vocês falaram. Então, tipo, é bastante lógico o que você falou, que volta naquele assunto sobre a gente tá delegando uma quantidade de coisas que a gente deveria estar ali pensando, deveria, entre muitas aspas, deveria estar pensando e se preocupando e tudo mais. O problema desse negócio todo é que a gente, ao invés de utilizar o espaço livre da nossa cabeça para exercer o nosso pensamento crítico, a gente desliga. A gente enquanto sociedade, enquanto, né, humanidade. Porque o que o pessoal tá fazendo é utilizar a inteligência artificial para automatizar coisas e consumindo conteúdo de entretenimento gerado por IA, muitas vezes. Ficar scrollando o tempo todo no Instagram, no TikTok, por aí vai, destruindo. Então, se você usa a IA para, tipo, automatizar a sua vida, para você ter tempo para exercitar a sua mente, fazer coisas que não vão deixar o seu corpo e a sua cabecinha atrofiarem, eu acho muito válido. Só que são muitas poucas pessoas, que errada essa frase, são pouquíssimas pessoas que fazem esse uso consciente da IA, pô. Esse é meu take final sobre a IA. E a gente chegou aqui em conclusão aqui, galera. Pô, mano, que daqui 5 anos eu quero estar com um namoradinho, pensar em adotar filhos. Eu acho isso um bom pensamento para se ter daqui a 5 anos. O foda é ter filho daqui a 5 anos e seu filho nascer uma torradeira com Gemini integrado. Ó, meu filho, se você estiver ouvindo isso daqui a 20 e poucos anos, eu fico muito feliz que você seja uma torradeira. Muito feliz. Tá Eu tudo não bem. tenho problemas com isso.
Papai te ama do jeito que você é, Brastemp 20 quilos. Papai te ama do jeitinho que você é, Bloodborne 2. Comprando peças adjacentes pra fazer substituição. Isso é um micro-ondas, velho, caduca. Vai ser o mais real do mundo. Pô, cara. Pô, eu acho que meu filho talvez seja uma Tech Pix, mano, mas assim. Uma filmadora digital. Como eu não tenho vontade de Caralho. ter filhos, eu vou. Não vou ter. Não, Vai ser isso. se seu Eu filho. não quero ter Eu tenho que filhos, fazer, então eu tenho que vou fazer ser uma o tio pergunta legal genuína de aqui. todos Tem que os fazer uma tios pergunta de genuína vocês. aqui. Gabs, como Ah. que você vê o seu futuro aí, mano? O que você pretende fazer? Morrendo de superbactéria. Não, assim, Não, vamos lá, Genuinamente. caso você não dê sorte e acabe tendo que viver pelos próximos anos da sua vida. genuinamente, eu vejo daqui a 5 anos, vou botar igual o Cap falou, daqui a 5 anos, eu quero estar com uma agenda cheia, atendendo pessoas, quero trabalhar como professor universitário e ter uma mini adega de vinhos na minha casa e provavelmente morando com uma pessoa que eu gosto. E é isso. Não tenho. Daqui 5 anos eu quero estar sendo sustentado por um cara que tem uma agenda boa, uma adega de vinhos em casa. Quero que ele goste de mim. E é isso aí. Vocês vão morar juntos? Não, mas ele Pô, vai ser Gustavo, professor pode vir. universitário? Eu jamais moraria junto com o Gabs. Nossa. A gente é chato demais Ele pra ficou meio morar. Nossa, sentido. Eu vi o cara. ombrinho dele caindo. Não, a gente já conversou sobre isso. É, verdade. A gente já conversou. Pô. A gente não daria Isso é certo muito morando junto, chato. não. A gente é chato com coisas distintas que se contrastam. E você, Leozinho, desembargador? Se eu tiver vivo é lucro. Eu acho que 5 anos, se a minha área ainda existir em 5 anos, eu gostaria de estar trabalhando na minha área, com uma remuneração boa o suficiente para eu conseguir fazer 2 viagens por ano para onde eu quiser. E pra colocar um braço de metal. Isso é um tópico que se eu entrar a gente vai ter que ter uma discussão inteira sobre, porque eu acho que se eu tiver um filho em algum momento do futuro, eu gostaria de customizar o meu filho. Mas você tem como fazer isso, tá ligado, né? Sim, Ele costuma. sim. Mas eu quero uma isso- customização diferente, tá ligado? Tipo assim, se eu puder pagar o pacote Premium Plus pro moleque vir com, sei lá, memória perfeita, incapacidade de ter câncer, saúde, absolutamente perfeita. O cara vai vir, Isso mano. aí é. O cara vai vir com 4 unidades de SSD. Sim, sim. de Meu yottabytes filho vinha aí de com 32 conhecimento RAM DDR5. Muito um rolê. Pra fazer torradinha e batata frita na barriga, né? Eu acho que de 5 anos é pouco pra isso, mas daqui a uns 10 eu acho que deve dar. Eu gostaria de ter capacidade de aquisição o suficiente pra poder fazer uma coisa dessa. Eu acho que é justo. Porque eu acho que é muito zoado pensar na minha vida daqui a 5 anos que eu vou ter 30, Ei, onde eu não possa. Opa, presente. Onde eu não possa, sabe, viajar o mundo, usufruir das coisas boas que a humanidade construiu durante esses milhões de anos que a gente tá aí. é juventude. Os jovens sonham, né? Nossa. A galera com 30 Só lembrando pra você que tá ouvindo esse podcast, as 2 pessoas da Cal que falaram a mesma coisa fizeram psicologia. Guarda isso pro seu coração. Você tem 30, a gente não. Guarda isso pro seu coração. Não, calma aí que eu falei. Você tem 29, é Eu verdade. falei o memezinho ali, mas eu tenho uma visão de mim daqui a 5 anos. Ela é bem, bem triste, mas eu tenho. Pô, essa Elabora aí parada pra de gente. viajar, eu Então, também quero viajar, pô. Eu também quero Isso viajar. é muito importante, né? Eu acho que assim, eu não gosto muito de pensar como é que eu vou estar daqui a 5 anos. Tipo, eu penso, mas sempre que eu penso, nunca é o que eu penso. Então, é uma coisa interessante de se pensar, mas, cara, daqui a 5 anos talvez eu espero que eu esteja mais consolidado na minha área, né? Tipo assim, com um cargo um pouco melhor, podendo ensinar, podendo ajudar as pessoas a entrarem nessa área também. Eu acho que vai ser, tipo, eu acho que é um futuro um pensamento futuro que eu tenho. E também quero financeiramente estar bem, sabe? Porque acho que o importante pra mim é isso, conseguir ter estabilidade financeira pra conseguir fazer as coisas que eu quero, sempre encontrar os amigos quando eu quiser, poder sair quando eu quiser, sabe? Poder, tipo assim, mano, quero tirar umas férias, alguma coisa assim, ter um pouco dessa liberdade, sabe? Pô, essa parada de encontrar amigos aí, a minha visão mudou muito sobre pra que como eu uso meu dinheiro depois desse ano, tá? Porque, Justíssimo. mano, meu salário ele era pra, mano, comprar Monster e ir pra balada. Tu viu que Monster e Nugget não te levam em BH. Pois né? é, Monster e mano. Nugget não fazem memórias, né? É isso. Pois é. Aham.
Pelo contrário, eu acho que Exatamente. consome, mas tudo pois bem. é. Que o Dudu tocou num ponto muito caro pra mim, que é essa parada de encontrar os amigos. Eu não quero nunca perder de vista o que eu acabo já fazendo, que é reservando momentos da minha semana para encontrar os meus amigos. Eu até sou um psicopata nesse sentido. Porque É verdade. Enquanto a gente tá gravando aqui, ele tá cobrando a galera no grupo pra sair amanhã. exatamente, eu não consigo passar um final de semana em plenitude, na paz do Senhor, se eu não sair com os meus amigos, se eu não ver os meus amigos, se eu não conversar com os meus amigos. E presencialmente, porque eu sou do período das coisas analógicas. Então, Você não sente que isso daí é um pouquinho de trauma da pandemia? Eu sinto um pouquinho isso em mim. pô, não Porque é, às Mano, vezes, muito. às vezes eu porque fico é tipo, antes. não sei o que lá, eu não vou no rolê, não. Aí eu deito assim na minha cama e eu fico pensando, caraca, mas teve aquele bagulho, né, mano? Teve aquele Pois bagulho é, lá e isso, foi mó mano. paia. Eu não tenho isso aí, não. Sabe por que que não é Mano, eu da tenho pandemia? É porque é antes, pô. Antes da pandemia eu já era assim. Saía com gosto. É verdade. Eu tava lá antes da Já pandemia, era ele era assim assim, pô. mesmo. Antes da Pô, pandemia eu doideira era, mesmo. tipo, essa pessoa que gosta de sair todo final de semana e tal. A pandemia, ela me mostrou que às vezes ficar quietinho faz bem. Então, eu tenho essas duas coisas, porque assim, antes da pandemia, eu lembro que eu saía todos os dias de casa. Sei lá, cara, se tinha uma oportunidade de eu estar de bobeirinha pra ver algum amigo por 10 minutos, eu saía de casa. E, mano, às vezes eu não quero sair por um dia na semana pra ver todos os amigos e me divertir e tudo mais. É uma parada que a pandemia deixou em mim, que foi essa questão de não querer sair de casa. De ficar numa zona confortávelzinha. Dito isso, quando eu tô dentro de casa, assim, por muito tempo, eu automaticamente me veio o pensamento, falei, caralho, mano, eu passei 2 anos trancado aqui porque eu não podia sair de jeito nenhum e agora que eu posso, eu vou continuar trancado. O que eu tô fazendo? E aí É, dá o uma mesmo bagulho vontadezinha de que você eu fazer sinto, coisas é. novas, tá ligado? É. Então eu tenho um pouquinho, eu tenho os dois, depende do momento do mês. Eu acho que normalmente quando eu saio muito, eu começo a ficar de saco cheio, aí eu quero ficar só isolado em casa. E aí se eu fico muito isolado em casa, eu quero só sair. Você tem a E questão aí dos eu fico me rolês. fudendo dos dois lados. Você tem a questão dos rolês repetitivos, né? Não, tem esse detalhe, porque também a gente. Aqui ó, o Cap é uma exceção, ele não mora na mesma cidade que todos os outros casters aqui, mas a nossa cidade é muito pequena, não tem nada pra fazer aqui. Então a gente faz as mesmas coisas todo final de semana, desde que eu me entendo por uma pessoa que sai de casa pra ver amigos. Então é complicado. Aí é uma coisa que me desanima um pouco, ter que fazer sempre a mesma coisa. E é muito difícil você mudar isso, tá ligado? Essa último final de semana, por exemplo, a gente levou um violão pro rolê e foi o rolê mais da hora do ano. Pois Só é. porque levou um Isso aí ia violão, a gente fazer ficou se muito divertindo, sabe? sucesso aí, tá? Muita coisa. Muita porra. coisa, muita coisa. Mas, não. Nossa, cara, o Cap e Dudu junto, tocando violãozinho, cantando, ia ser Mas maravilhoso. aí você Pô, tem que dá tocar pra- sertanejo, Dudu. Eu toco também. Ué, O já Dudu toca. toca, tá o Dudu bom, toca tá bom. sertanejo. Ele já toca, pô. É. Ele só não toca a música que ele tem que tocar, né? Que é o Essa melhor daí, sertanejo já essa feito. daí a gente deixa. Qual que é o melhor sertanejo já feito? E por que é convite de casamento? Madrid. Eu tenho esse Madrid, tá? Eu tenho esse Madrid, não vou mentir não. Eu fiz aula de violão, Você eu aprendeu? aprendi a tocar Madrid. Caralho, Léo, você tem que sair com a gente Tem. amanhã. Vai ter que ir no rolê, mano. Vai ter que ir no rolê, porque a gente tá querendo esse Madrid e Dudu, mano. Tá aí há um ano enrolando a Cara, gente. eu só não parei pra aprender. Mil perdões. Eu Não, quero tá com tudo bem. sample com Modern World. Com Modern Words. Mas são os mesmos acordes, é só a É. gente cantar. É que é foda. É porque eu faço aula de guitarra, né, mano? Então, assim, cara, é foda eu virar pro meu professor de guitarra e falar assim: não, hoje a gente vai aprender Modern Words. E Madrid. Você tem E vergonha? Madrid. A primeira vez. Não, porque ele tem vergonha, que ele tá pagando, né, meu mano? Não, eu não tenho vergonha. Então, não, mas eu também, Eu não porra. tenho vergonha. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo eu falo, cara, tipo assim, pô, eu quero aprender guitarra, né? Então, assim, eu vou aprender músicas que eu me inspiro Quando na eu comecei guitarra a fazer aula de baixo, durante a quando eu aula. fiz aula de baixo a primeira vez, eu cheguei e, cara, eu lembro que eu fui fazer com um cara que ele tocava numa banda aqui da minha cidade que tocava heavy metal, hardcore. Uhum. E aí eu fui, mano, eu falei, caralho, eu vou aprender a tocar umas 12 músicas da Iron Maiden hoje. Ele chegou e falou, vamos aprender aqui sobre essa linha de baixo da música Sapato Velho do Roupa Nova? E aí eu fiquei muito decepcionado de começo, mas é muito bom Roupa Nova, Sapato Velho musical. Então, ao mesmo tempo, tipo assim, ao mesmo tempo eu peço outras músicas. Só que, tipo assim, geralmente as músicas que eu peço são aleatórias, assim, que vem na minha cabeça e falo, cara, eu quero essa daqui, ó. Não, eu tô Sabe? sacaneando contigo.
Não se prende. Dito isso, não. aprende Só tô te Madrid. aloprando porque já ficou engraçado. Mas aprende essa porra aí, mano. Aprende essa Não porra. tô te cobrando, não, mas aprende, Não, mano. porra. Mano, Não precisa aprender, não. Daqui a 3 aninhos eu vou ter um Eu já violão que falei. eu vou falar pra ele. Ele vai tocar no sozinho. No dia que tiver 2 violões no rolê, vai ser muito melhor. Então, Não vai ter jeito, vou comprar minha passagem. Tô indo. Vem, mano. Vem. Mas não vem muito, não. Não vem muito. porque- É isso que, Vem mais eu tô te bom. falando. É isso que eu tô te falando. pô, vou te falar, Vem vem, muito, não. vem em agosto, se você Vem. puder. Porra! não, Vem na passa festa um da final de- glória. Vem na festa da Então, glória. é isso aí que eu ia falar. Você vem, passa um final de semana e vai pra outro lugar. Aí tu consegue não odiar a cidade. Aí eu acho da hora. Ou você entra na pira de senhorinha visitando o Quando você interior. vier pro É Rio, maneiro quando você também, vier pro Rio, você vem perto. Depende, assim, cara, muito quem não, gosta né? de fazer trilha, Valência é muito maneiro também. Tem muitas Eu trilhas gosto de trilha, maneiras, tá? tá? Não, eu faria trilha pelo CAP. Pô, então, vamos fazer uma trilha aí. Eu tenho uma trilha excelente É. pra vocês fazerem. Ai, que medo, cara. com essa daí eu já até sei qual que você quer falar. Não, ele vai levar a gente lá pra aquele rio que tem a super bactéria. que cai no Brasil. E você, Pô, Gustavo? Daqui 5 anos. Daqui 5 anos? Nossa, eu quero estar com esse podcast aqui igual um macacão de Fórmula 1. Vender pra uma varejista e eu quero que alguém fale que eu inclinei pra esquerda e tô ultrapassado. É isso que eu desejo. Ai, caralho, que piada específica. Não, mas eu quero que algum projeto artístico dê certo a ponto de que ele se torne viável de ser feito. Porque fazer é muito bom, é muito legal fazer essas coisas, só que se manter fazendo beira o impossível. Então eu espero que algum dê certo o suficiente pra isso. Então, dos projetos que eu tenho, são poucos os que eu vejo tendo algum futuro. Esse aqui talvez, quem sabe? Vamos descobrir. Eu gostaria muito que as coisas se tornassem viáveis a ponto de se manterem e é Mano, dá um isso. predict aqui. A gente conseguir Vocês fazer têm que dar um as coisas que a predict gente aqui. tem que fazer uma aposta pro futuro aqui. Quem que você... Não roubei isso aqui de lugar nenhum, tá? Mas se você trouxesse aqui nesse podcast, quem que você Então. acha que se você trouxesse, o podcast podia acabar? Será que eu pensei nisso? Eu tenho isso anotado. Tuturu. Max Não, eu não Verstappen, gosto tanto mano. do Max Verstappen. Não, eu gosto bastante Não, não me do entenda Max. mal. Eu gosto bastante. Eu gosto pra caralho do Max Verstappen, mas eu ia virar pra ele e falar o quê? Tamo competindo? Não, eu trocaria. Não dá, Mano, eu entendeu? sarnearia muita coisa do Não, Max Verstappen. eu sarnearia trocando ideia com o Verstappen, porque eu acho que eu não ia falar de Fórmula 1 e ele ia Sim, gostar sim, disso, exatamente. Ia falar sobre Eu outras acho que eu ia ideias, virar mano. pra ele e falar, mano, e o Vasco do teu sogro? O que tu acha? Tá ligado? Mas eu tenho isso anotado, calma aí, que eu tenho uma pasta que eu criei no... Aliás, eu tenho um texto todo que eu escrevi, um dia talvez eu publique isso, que foi no dia que eu tive a ideia desse podcast, que foi no 10 dias antes do meu aniversário, meu último aniversário, que já tem alguns meses, né? Que foi daí que veio a ideia de registrar essas memórias. Que o podcast pode acabar, cara. Cara, eu gostaria muito de... Não necessariamente do podcast, cara, mas eu gostaria muito de trocar ideia com o Zico, tá ligado? Ah, mano, eu vou te Porque, falar mano, que você eu tem sou pouco muito tempo, mano. fãzinho. Que isso, Falar que você Oi, tem tá. pouco o Zico tempo. vem em Valença aí ocasionalmente, pô. Cara, eu gostaria muito de trocar ideia com a galera do Choque de Cultura, tá ligado? Eu acho que eles têm muita história boa pra contar, tá ligado? E eu gosto muito de consumir as coisas que eles fazem. O Luigi, eu gosto muito do Luigi. É uma das pessoas um dos conteúdos da internet que tem me feito mudar um pouco a minha rotina, as coisas que eu faço. E o Jovem Nerd? E sei lá, brother. Jovem Nerd e Azaghal seria maneiro também, mas eu tenho medo daquela vibe de não conhecer seus ídolos, tá ligado? Aham. Eles são os caras que eu tenho um pouquinho de Receio, mano, né? Tipo Os assim. caras são tão da hora assim. Eu gosto deles, deixa assim, sabe? Acho que depende. Mas sei lá, mano, acho que pra Acho que acabar. Acho que depende da forma que você conhece os caras também. Depende de muita coisa. Com certeza. Cara, não sei quem que eu teria pra acabar, não, mano. Mano, pra mim, Sei lá, Mano pra mim é Brown. muito simples. Seu Jorge, mano. Seu Ah. Jorge. Se eu encontro seu Jorge, pode acabar isso Então, aqui. o Seu Jorge eu acho que não seria pra... Mano, o Seu Jorge, cara. A gente tem essa parada já tem tempo, né, do Seu Jorge. Eu tenho uma paixão muito grande pelo seu Jorge. Eu gosto muito dele também. Caralho, mano. Eu acho que quando eu conseguir trazer o filho do Leozinho, que é uma torradeira, pra trocar ideia, acho que vai ser... Eu vou estar fechando o ciclo perfeitinho, tá ligado? Ele vai, Eu acho que tá... ele vai ter a voz do Fred Mercury. Ele Prateado. pode ter a Pode voz ter, que porque só a gente você- quiser, filho. É só você escolher. Já tem IA com voz da Scarlett Johansson aí. Mas assim, eu acho que não tem nenhum específico que acabaria, não. Eu queria fazer isso aqui com o máximo de gente possível, então...
Mas é isso, não tem ninguém que eu acho que poderia acabar, não. Eu acho que essas pessoas que a gente citou aqui, elas me fariam ter mais vontade de continuar do que poder dizer que acabou. Muito bom, muito bom. Agora, dito isso, se o seu Jorge vier no podcast, eu dou um tiro no Gustavo e acabo o podcast. Acabou o podcast, né? Acabou. Acabou. Não, a Acabou mensagem alto de hoje é astral. trate bem os garçons, mano. Vamos armar um final pra eu não me fuder na edição aqui, galera? Ah, não. Você que se foda na Ninguém edição. faz Boa uma piada sorte. aí. Pra encerrar, então, pra se é que tem alguém ouvindo aqui, talvez o Mitch, a gente fala isso em todos os nossos É verdade. nosso outro podcast de RPG, o Mitch, ou em qualquer pessoa que esteja assistindo, usa a barrinha de comentário aí do Spotify, de que você estiver ouvindo, não sei se vai estar em outro lugar ali do Spotify, e sugira temas, deixe suas ideias, fala se a gente falou alguma merda, faça a sua parte de contribuir também, porque vocês serão parte disso tanto quanto qualquer pessoa que tá falando aqui. E possivelmente, por que não, alguém daí do comentário ganhar acesso ao microfone e ao nosso Discord aqui, né? Alguma consideração final? Alguém quer dizer alguma coisa? Quer sugerir um próximo tema? Algum amigo pra vir participar também? Fique à Se vontade. você estiver ouvindo isso um ano depois que foi publicado, compre meu livro. É isso aí. Agora você vai ter que publicar. Se você procurar e não encontrar nada, você já sabe. Exatamente. Virou mais uma playlist esquecida no nosso Spotify, né? Bom, cara, dicas da próxima aí, você pode tanto fazer como futebol, né, que a galera já mencionou, mas assim, acho que um tema maneiro aí que você pode estar trazendo e acompanhando aí com o retorno do Cineclube é o próprio tema de cinema aí, que você também tem muita dominância. Né? Ah, Isso esse vai tem ter que ter. bastante. Doutor Apocalipse, Senhor Bactéria, por favor. Super bactéria, tá? Eu não Não, tinha não é salvado o bacteria. contato do Gabs, ainda já sei Pô, cara. exatamente o nome dele. O meu vai mudar pra Senhor Bactéria também, foda-se. Ai, Sim, Pô, eu super acompanho o bacana. relator aí do Dudu. Acho que cinema, futebol, a gente pode falar sobre cultura pop também em algum momento. o objetivo aqui é passar por cultura pop. Futebol e cinema vão ter bastante, porque são temas que eu gosto muito. E coisas do cotidiano, assim. Uma dica aqui, porque assim, o nome do programa, vamos ser sinceros aqui com todo mundo que tá ouvindo, com vocês todos. O nome do programa ele é o Duplo Podcast, pela seguinte ideia, de que eu comecei a pensar em, falei, poxa, eu vou fazer meu podcast, vou escrever aqui as ideias, e todo mundo já fez. Então eu falei, mano, eu vou fazer uma cópia dessa porra. Então você vai pegar a lista de episódio do Nerdcast dos 600 pra trás, mano, e eu vou fazer dessa porra, entendeu? Vou pegar um bocadinho, esse que acabou essa semana, infelizmente. Vai ter tudo que vocês já ouviram na internet aí, a gente vai estar só copiando, só que localizado no nosso tema atual e nas nossas cabeças. Então, é isso, basicamente uma Eu preciso cópia. trazer isso aqui também. tem na Preciso internet. trazer isso aqui também. Sem querer discutir com ninguém. Não quero que ninguém comente sobre o meu atual comentário. Tá, Gabs? Eu lutei por esse não ser o nome do podcast. Eu acho que Moils é um nome melhor e a gente explica como que isso funciona em algum momento. pelo do futuro. Moils é o melhor nome possível. Fortíssimo. Esse podcast tem toda uma identidade visual feita sobre Moils. Só que não Mas, foi usado. preciso fazer esse adendo aqui no primeiro episódio pra chegar lá no 615 e eu falar que eu falei isso no primeiro episódio. Gustavo cedeu à pressão popular das pessoas que estão sendo Cedeu, regulamentadas por IA, padronizadas, o pensamento sendo padronizado por IA, Eu e vou ele te falar. cedeu ao duplo. Eu acho o duplo Sabe- uma merda, mas a gente tá aqui. Eu acho duplo Sabe o que. um excelente sabe nome, o que definiu curiosamente, dá isso? pra fazer um episódio só sobre o que é o duplo. Vocês perceberam aí que a pessoa com o pensamento regulamentado por Moils? IA não entendeu que não era pra Vocês- comentar sobre o comentário. Vocês podem ir no canal do Felipe Leão, que deve ter alguma coisa sobre o duplo, que vai falar muito melhor do que eu. Dito isso, pra gente encerrar e condizente com o tema, a dúvida do duplo e o Moils, ela ficou muito grande na minha cabeça. Sabe quem que decidiu isso? O chat GPT, que eu pedi pra ele escolher.